Governador, semana passada eu conversei aqui no Papo Antagonista com o Eduardo Jorge, do Partido Verde, que também está aí defendendo a construção de uma terceira via. O nome dele, até aqui, é o do senador Tasso Gereissati. Eu, no impulso, perguntei a ele se, em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o que ele faria. A resposta dele foi muito interessante. Ele disse: eu não vou te responder, porque se eu te responder é como se eu estivesse já sacramentando essa polarização, e é isso que o Lula e o Bolsonaro querem. Diante disso, eu tenho que te perguntar, você fica à vontade para responder ou não, governador, mas o Fernando Henrique, ao ir ao encontro do Lula, ao tirar uma foto, fazendo soquinho junto ali, não se precipitou demais, ele, presidente de honra do partido do senhor? Eu concordo com a resposta do Eduardo Jorge. De fato, todo o nosso trabalho tem que ser até o último momento, até o último momento possível de fazer campanha, né, ali no dia anterior das eleições, em outubro do ano que vem, para evitar esse segundo turno, que seria catastrófico. Eu acredito numa política que seja mais sobre cicatrizar feridas do que sobre abrir feridas novas, e também não é sobre ficar cutucando uma ferida. Seja Bolsonaro, seja Lula, é uma ferida aberta que o país tem, que se fica cutucando. A volta do Lula não vai cicatrizar essa ferida. A gente tem que encerrar esse capítulo, abrir um capítulo novo para o futuro do Brasil, e inclusive entendo que o próximo presidente, viabilizando-se um terceiro candidato, seja eu, seja quem for, não deve ser candidato à reeleição. Eu não só defendo que se faça a revisão do Instituto da Reeleição, como acho que mesmo que tenha o direito de concorrer à reeleição, não deve concorrer o próximo presidente. Por quê? Porque no dia 1, se ele é candidato à reeleição, ele é atacado por bolsonaristas e lulistas, e o governo estará antecipando a tensão eleitoral, porque esses dois grupos quererão voltar ao poder, e a gente precisa usar o próximo mandato para serenar os ânimos, para estabilizar o país, para colocar o país na condição de retomar o equilíbrio, o bom senso. Aquela conversa do presidente Fernando Henrique com o presidente Lula, ele tem direito, como cidadão, como professor, como intelectual, como ex-presidente, de conversar com quem ele quiser, ainda mais com um ex-presidente da República. Dois ex-presidentes não deveria ser essa conversa um problema em qualquer local. O ponto objetivo é que um desses ex-presidentes é um pretenso candidato e que está, dentro desse contexto que eu acabei de falar, contribuindo para a divisão do país, né, e especialmente envolvido em fatos nebulosos também, ainda que seus processos tenham sido estejam sob revisão das condenações que ele sofreu. Se fosse conversar, né, a conversa, talvez, do ponto de vista político, estratégico, político-eleitoral, não era o melhor que acontecesse. Se fosse ter a conversa, que não tivesse a foto, se tivesse a foto, que não tivesse o soquinho, como você falou, mas o presidente Fernando Henrique, especialmente com seus 90 anos, né, com uma trajetória respeitável, ele está menos ligado a uma estratégia política eleitoral e está conduzindo as discussões, os debates na forma que ele entende deva fazer como cidadão, ex-presidente, para o país.